passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês, partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, e eu rogo para que o Senhor derrame graça superabundante sobre nós agora diante da Tua palavra. Obrigado porque nós podemos estar diante da Tua presença, da Tua santa presença, e que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, que o Senhor nos guie neste momento, guie as palavras da minha boca, para que atinja o nosso coração, a nossa mente, isso produza raiz profunda em nosso ser, e que a gente diante desse ano possa buscar conhecê-lo cada dia mais, buscar a Tua palavra e viver por ela, ó Deus. Nós oramos assim, confiados no nome santo de Jesus, amém. Eu creio que a maioria de nós, nesses últimos dias de 2009, essa primeira semana que nós estamos vivendo desse novo ano, talvez paramos para pensar a respeito de algumas resoluções, de algumas metas, de alguns sonhos que nós tivemos, alguns que foram cumpridos, outros nem tanto. Pensar a respeito desse próximo ano, de atitudes e sonhos, metas que nós temos e como que nós vamos fazer para alcançá-las. Mas existe algo especial na vida do cristão que eu creio que precisa também ser repensado. A gente precisa parar um tempo para refletir, que é a respeito da nossa própria vida com Deus. Quais as metas que nós temos diante dele para esse ano? Quais as metas que nós temos diante da verdade, da palavra dele para nós, que nós podemos tomar, ou talvez não coisas novas, mas reassumir o compromisso, ou simplesmente parar um tempo para pensar como que a nossa vida com Deus está. E claro que daqui para frente a gente tem sempre novas oportunidades para buscar cada vez mais, para entender, para ler, para praticar aquilo que esse livro tem dito para nós. Eu creio que esse texto traz duas resoluções extremamente importantes para a nossa vida, que a gente pode aprender através de Esdras e tudo que foi escrito aqui. Mas antes da gente entrar aqui no capítulo 7, no nosso texto propriamente lido, ele começa dizendo no versículo 1, essas seguintes palavras: passadas essas coisas. E ele continua então e vai falar a respeito dessa história. Mas o que são essas coisas que foram passadas, que aconteceram para chegar aqui nesse capítulo 7? Só para a gente relembrar o que vem antes aqui, mas talvez até um pouco antes, o povo de Deus certas vezes desobedecia e desonrava o nome do Deus de Israel. Deus falava: olha, vocês precisam me buscar, vocês precisam estar nos meus caminhos, mas eles por muitas vezes se contaminavam com outros deuses, com outros povos, não cumpriam o que Deus havia proposto para eles através da sua palavra, através de alguns profetas, de homens conduzidos e usados por Deus para falar a sua vontade. E quando outros mensageiros eram levantados, o povo de Deus às vezes até zombava dessa mensagem. Então Deus chega no momento em que a sua ira e que essa desobediência chega diante dele e fala: agora chega, vocês vão ter que experimentar um pouco da minha ira para saber quem eu sou. E então é narrado para nós a respeito de Nabucodonosor,
o grande rei da Babilônia, que invade agora Israel, Jerusalém, e tem uma primeira leva de escravos que vai toda para a Babilônia, e uma segunda leva, pouco tempo depois, que agora vai o restante do povo. Só ficaram poucos ali em Jerusalém, gente que tinha sobrevivido à espada, mas que não tinha condição nenhuma de reconstruir o reino, de reconstruir Jerusalém, muito menos o templo. Então algumas poucas pessoas ficam, mas a maioria vai embora, agora cativa para a Babilônia. E nessa segunda vez eles destroem os muros de Jerusalém, destroem a cidade por completo, mas não só isso, eles destroem o templo e levam tudo que pertencia ao templo, local onde o povo de Deus adorava o Senhor, local que era manifesta a presença de Deus, do Deus de Israel no meio do povo. Agora eles destroem tudo aquilo e levam todos os utensílios embora para a Babilônia. Mas o interessante é que quando a gente entra no primeiro capítulo aqui de Esdras, é o cumprimento de uma profecia que para nós é narrada em Jeremias capítulo 25, de uma forma muito mais clara em Isaías capítulo 44, a partir do versículo 28, que fala exatamente o que queria acontecer. Então essa profecia dizia que cerca de 70 anos depois do cativeiro, haveria um libertador e que Deus traria de volta o seu povo. Então a gente entra no primeiro capítulo, que é exatamente esse povo sendo levado de volta. Deus movendo o coração do rei Ciro, e ele emite um decreto dizendo que o povo agora podia voltar para reconstruir o templo. Ele agora tinha noção de quem era esse povo, quem era o Deus de Israel. Ele então emite esse decreto e fala: olha, vocês podem voltar, leva gente com vocês, leva mão de obra, pode levar um bocado de gente aí. E não foram todos que voltaram, alguns já tinham sua vida adaptada ali, se deram muito bem na Babilônia e ficaram, mas a maioria do povo agora retorna sob o comando de Zorobabel, e eles então começam a reconstrução de Jerusalém e do templo, aquilo que era extremamente precioso para eles, por causa do culto, por causa dos atos de adoração, dos rituais e tudo que eles faziam em celebração ao Deus de Israel. Então, não só essas pessoas voltam, mas eles recebem ofertas, e era muita coisa para a reconstrução desse templo. Então os capítulos posteriores começam a narrar para nós a reconstrução do templo. Eles fazem primeiro o altar, reconstroem todo o altar, começam a oferecer sacrifícios, e passam então a reconstruir o templo. E quando eles constroem todo o limiar, toda a base do templo, chegam alguns outros povos querendo fazer aliança com o povo de Deus. Só que Deus já havia dito para eles, eles aprenderam em 70 anos de cativeiro, que esse Deus não se permitia contaminar com outros povos. Ele não se permitia misturar com esses outros povos pagãos, que tinham outros deuses. E então, aqui o povo de Deus, juntamente com a liderança de Esdras, fala: opa, negativo, aqui pode deixar que nós vamos reconstruir. Deus nos chamou para fazer isso aqui, e vocês vão ficar longe. Esses povos começam a se revoltar, e alguns líderes deles escrevem uma carta agora para Artaxerxes, falam: olha, sabe esse povo que está reconstruindo o templo? Olha na história quem são eles. Então Esdras vai narrar para nós que eles pegaram o livro das crônicas, esse que a gente conhece. Fala: olha, dá uma olhada nesse livro no histórico, para ver quem é esse povo. Povo rebelde que queria se levantar como uma nação, uma grande nação que ia dominar sobre todo Israel. É esse povo que vocês permitiram reconstruir templo? Então agora eles são obrigados a parar essa reconstrução. Mas então os líderes ali do povo de Deus, eles enviam uma outra carta agora para Dario. Dario também vai atrás desse relato histórico, do que estava escrito, e falou: opa, tem um decreto aqui de um rei, e tudo que é decreto, isso aqui vai se cumprir. Não adianta vocês quererem agora parar essa reconstrução, isso aqui já foi decretado, pode continuar a reconstrução. Então o povo, com muita alegria agora, com muito entusiasmo, o texto diz para nós que eles estavam animados com isso, trabalhavam para valer, para ver o templo reconstruído, e eles enfim reconstroem. Quando esse templo é terminado, tem um fato curioso, que diz aqui para nós que o choro e a alegria, o regozijo deles era tão grande, que nos povos em que muito longe se ouvia o júbilo desse povo. Só que não era só choro de alegria, porque o templo havia sido reconstruído. Tinha gente chorando de tristeza, gente no meio do povo de Deus. Eram os mais velhos, que o texto narra para nós aqui antes desse capítulo, que eram os filhos dos servos de Salomão.
E esses filhos dos servos de Salomão, eles conheceram no passado a grandiosidade, quão suntuoso era o antigo templo de Salomão. Mas agora o templo é destruído, ele é reconstruído. E claro, não chegava nem perto daquilo que era antes. Então esse povo começa a chorar de tanta tristeza. Mas aí vem uma outra história conhecida, que nós temos o livro de Ageu. Então entra Ageu nessa história, juntamente nesse período aqui, vai divertir o povo. Falou, opa, que história é essa? Vocês chorando por causa do tamanho de um templo? Gente, nosso Deus está aqui no nosso meio, a gente pode adorá-lo novamente. Então o povo volta a restaurar, tem toda uma reforma espiritual sobre eles. E aí naquele tempo eles celebram, templo terminado, gente com alegria, celebrando nosso Deus, eles celebram a Páscoa. Tudo isso apontando para o que aconteceria muito tempo depois. A gente vai ver que todo esse texto que nós vamos falar a partir de agora, ele representa algo que nós vamos celebrar hoje, daqui a pouco. Mas então, depois de passadas essas coisas, templo reconstruído, altar, povo de Deus adorando, a Páscoa é celebrada. E aí nós vemos aqui, versículo 1 dizendo, passadas essas coisas. E aí nós temos duas realidades aqui a respeito da vida cristã, que eu tenho certeza que podem ser usadas para nós, como resoluções firmes e convicções que nós podemos ter diante desse ano que se inicia. E a primeira delas que nós vemos aqui, é o privilégio que nós temos de poder conhecer o nosso Deus. A primeira resolução que nós temos é de conhecer mais quem é o nosso Deus. E nós vemos aqui algumas realidades a respeito de quem é esse Deus. E nós podemos perceber que é um Deus que cuida da história. E por que nós podemos falar isso? Olha só que ele diz aí, passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, e começa aqui toda a ascendência de Esdras. Vai no último nome que ele cita, versículo 5, perdão. Filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. Quem que era Arão? O sumo sacerdote. Olha só, porque que nós podemos ver aqui como que Deus é fiel à sua palavra e cumpridor das suas promessas. Arão tinha sido levantado como sumo sacerdote, porque ele era um representante, intermediário entre Deus e o povo. Era o sumo sacerdote que oferecia sacrifícios, oferecia holocaustos para que o povo tivesse seu perdão dos seus pecados. É ele que comunicava a palavra de Deus, e assim ele podia ter acesso, somente ele, acesso ao Pai. Mas ele está dizendo aqui, começou lá com Arão, e ele começa das próximas gerações, filho de fulano, filho de tal, filho de ciclano, filho de tal, Esdras, o libertador do povo. Quem que é o nosso Deus? É o Deus que a todo momento cuida da história. Isso aqui não começou aqui com Arão, começou muito antes, quando Deus se revelou para Adão, e toda a história, a gente vê a história do pecado entrando no mundo, assim a morte. Agora Deus providenciando um meio para que o povo fosse liberto dessa morte, tivesse perdão dos pecados, levanta um sumo sacerdote, e agora a gente chega em Esdras. Eu penso que Arão de forma nenhuma pensou, olha, eu queria tanto que um descendente meu fosse libertador do povo. Talvez, quem sabe, eu não sei nem falar, um tataraneto pudesse ser o libertador do povo. Eu tenho certeza que esse homem nunca pensou isso. Mas olha só, Deus cuidando da história do seu povo. Gente, isso aqui é algo impressionante. Geralmente a gente lê esse tanto de nome aqui, quando a gente está fazendo leitura da Bíblia, a gente passa meio de largo, né? É um monte de nome próximo. Mas isso aqui é importante para nós, não os nomes em si, mas o que nós podemos aprender, que Deus tem um povo. Deus havia feito uma promessa, uma aliança com o seu povo, e aqui agora Ele está cuidando, Ele está cumprindo tudo aquilo que Ele havia prometido para o seu povo. Vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus. Aí o povo se rebela. Eu falei, vocês vão continuar vendo que vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Cativeiro. Mas agora ele promete lá, através de Jeremias, fala, mas calma, isso aí vai passar.
70 anos depois, e lembra que quem sabia disso, o povo que foi levado cativo, tanto que a história bíblica tá ligada uma com a outra, uma continuidade. Esse primeiro povo que foi levado cativo, no meio deles tinha 3 jovens lá, 4 jovens, perdão, um deles era Daniel. Mas então nós vemos Deus cuidando da história do seu povo. Como é que Ele faz isso? Basta a gente pegar todo o escrito. Hoje pela manhã nós ouvimos algumas partes da história de Moisés. Desde menino, Deus cuidando, foi educado. Agora Ele também é o libertador do povo em cativeiro, no Egito. Deus cuida do seu povo, agora Moisés, libertador do seu povo. Eles vão para uma terra prometida. Deus cuidando do seu povo. A história passa, e olha só para onde está apontando. Agora um segundo libertador, Esdras, junto com alguns outros líderes. A história passa, e Deus levanta um outro libertador, o grande sumo sacerdote, aquele que em Hebreus é falado, aquele que é muito maior do que qualquer outro sacerdote. Sabe quem é esse? Jesus Cristo. Deus cuidando da história do seu povo. Agora Ele levanta um grande libertador, não só de uma escravidão, como aquele povo. A gente não trabalha como escravo para outros, mas nós éramos escravos do pecado. E agora nós temos um grande libertador. E olha só, Deus cuidando da história do seu povo. Você está aqui nessa noite. Olha só que coisa preciosa nós podemos aprender a respeito desse Deus que cuida, que zela, que cumpre as suas promessas. E veja bem que isso é extremamente prático para nós, porque quando eu entendo e aprendo a respeito desse Deus da história que está conduzindo todo o seu povo de maneira muito prática, isso só serve para acalmar minhas ansiedades. Lembra quando Jesus diz: não andeis ansiosos? Deus está cuidando da criação, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das flores, Ele cuida de você. Eu já usei essa figura de linguagem aqui certa vez, essa história, mas imagine que você está assistindo filme com alguém e você já viu o filme, só que é um filme muito apreensivo, e a pessoa do seu lado, ela está angustiada com essa história, e gente, o que vai acontecer? Mas não é possível. E você bate no ombro dela e fala: calma, eu sei o final dessa história, calma. Claro que hoje não é muito bom contar final de filme, né? Porque é perigoso se apanhar. Mas imagina agora a gente nessa história, você apreensivo, noite sem dormir, não sabe o que vai ser desse 2020, talvez para você a perspectiva é péssima. Esse ano a gente já começou mexendo na história mundial, né? Já deu uma balançada, falou: a perspectiva não sei não. Mas então vem uma palavra dessa aqui, Esdras batendo no nosso ombro e dizendo: calma, Deus está cuidando da história. E talvez você esteja pensando: que Deus é esse que está cuidando dessa tragédia que é a minha vida, dessa tragédia anunciada que eu estou patinando e voltando, eu não estou caminhando para frente, olha só o que está acontecendo com a minha vida. E aí mais uma vez Esdras vem nos dizer essa palavra, o próprio Deus vem dizer, bate no seu ombro falando: calma, eu estou cuidando da sua história, já sei o final dela, descansa. Olha só como isso é verdadeiro e prático para a nossa vida, e conhecer quem é esse Deus. E nós vimos só um aspecto aqui do Deus que está cuidando de toda a história. Nós não cremos em acaso, mas nós não cremos também em fatalismo, que existe algo, uma força maior que está te impulsionando para algo, que esse é o seu fim. Eu penso que a arte, de uma forma geral, ela retrata toda a história redentiva que é narrada nesse livro. Não é à toa que a gente tem essas boas histórias de super-herói. Quando o mal está vencendo, vem alguém e salva a humanidade. Te lembra alguma história desse livro? Ou então quando tudo está mal e acontece alguma coisa e no fim o casal vive feliz para sempre. Porque essa é a história narrada de um Deus que salva o seu povo, e todo o seu povo vai ter um final feliz. Não é muito comum e não faz muito sucesso filme que não tem
esses finais felizes, final trágico. Isso faz muito sucesso, mas é porque Deus implantou no coração do homem essa realidade. Mas voltando para a nossa história aqui, é exatamente isso. É virando para você e dizendo: tenha um final feliz, porque Deus está cuidando da sua história. Ele cuida do seu povo. Mas não só isso. Olha só que privilégio que a gente tem agora, porque além de sabermos, ao conhecermos Deus, nós sabemos que é o Deus que cuida da história. Esse texto nos mostra que é o Deus que se revela, porque ele diz aqui, lá no finalzinho, aliás, no versículo 6, perdão, começo do versículo 6, diz assim: ele era escriba, Esdras, que subiu da Babilônia, ele era escriba versado na lei de Moisés. Agora essa parte aqui é a mais impressionante, dada pelo Senhor, Deus de Israel. É impressionante sim a gente poder olhar para Esdras e falar que ele era um escriba versado na lei. E um escriba é exatamente isso, é alguém que é versado na lei de Moisés. Esdras conhecia muito bem. E essa lei que nós estamos falando, que o texto apresenta para nós, não é só a lei do decálogo dos 10 mandamentos, mas ele tinha acesso a todo o Pentateuco, que muito provavelmente é o livro de Josué, que já existia na época aqui de Esdras. Então ele conhecia toda a lei que Deus tinha dado desde Adão até aquele momento, escrita e narrada por Moisés. Então Esdras era versado, ele pôde debruçar, ele estudava, ele ensinava, ele conhecia muito bem essa lei de Deus. Mas o impressionante não é isso. O impressionante é porque essa lei foi dada pelo Senhor. Isso aqui nos aponta de que nós só podemos conhecer a Deus porque Ele permitiu ser conhecido. Imagine esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que está regendo toda a história pelo poder da sua mão. Agora esse Deus, ele resolve se manifestar, se revelar. Ele aparece para o homem na viração do dia todos os dias. Agora ele dá a sua palavra, e nós podemos conhecê-lo. E isso aqui é algo que a gente tem que sentir privilegiado, de poder conhecer, de poder entender que esse Deus se manifestou. Mas mais uma vez, isso aqui apontando para algo que viria depois. Por isso que eu te digo que esse texto o tempo inteiro está apontando para isso aqui que nós vamos celebrar daqui a pouco. Porque Deus está conduzindo a história, levantou libertadores, levantou o grande sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Agora nós vemos Deus se revelando, e nós estamos falando a respeito da palavra dele, Deus resolvendo se manifestar. E aí teve um que falou: quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu não vou me revelar só através de palavra da criação, não. Sabe como é que eu vou me revelar? Através do meu Filho. E quem conhece o meu Filho, Jesus Cristo, me conhece. Esse é o Deus que permite ser conhecido. Mas não só isso. Além desse Deus conduzir a história, Ele permitir ser conhecido, revelado. Ele é aquele que no final do versículo 6 vai nos dizer que é aquele que com a sua boa mão nos guia. Finalzinho do versículo diz aí que ele era escriba, versado a lei do Senhor, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. O que significa ter a boa mão do Senhor sobre nós, sobre a nossa cabeça? Isso significa que o Senhor te deu graça, e Ele está te abençoando, e tudo que a gente faz como povo dele, Deus está com a sua boa mão nos guiando. E quando a gente fala sobre boa mão, tem duas coisas rápidas que a gente pode pensar aqui. Primeiro é a mão do Senhor como todo-poderoso regendo e cuidando. Nós já falamos da história. Deus não é só o Criador, mas Ele está regendo e cuidando. Ele está conduzindo todo mundo. Ele é o Deus todo-poderoso. Mas essa mão também significa um Deus amoroso. Um Deus que não é só transcendente, que está acima e não é limitado por toda a sua criação,
mas é um Deus que permite se relacionar. E agora a sua boa mão amorosa, como de um pai, está sobre a nossa cabeça. E o texto aqui afirma que essa boa mão estava sobre Esdras. E a gente pode pensar, mas e daí? O que tem a ver isso, né? A boa mão está sobre Esdras. É porque a boa mão do Senhor estava sobre Esdras que o rei permitiu tudo o que ele permitiu. Ele concedeu tudo o que Esdras pediu. Mas foi pela sua boa mão que o povo pôde ser guiado no caminho, sem nenhum problema. Eles chegaram a Jerusalém, Deus com a sua boa mão os guiando. E foi por causa da boa mão sobre esse homem é que ele pôde liderar uma reforma espiritual sobre aquele povo. A gente vai ver alguns domingos para frente como o povo foi chamado ao arrependimento, como esse povo se voltou novamente para o Senhor, porque agora eles estavam contaminados com outros deuses. Foi porque a boa mão do Senhor estava sobre eles. E Esdras reconhece isso. Capítulo 7, versículo 27, ele vai falar sobre isso. Capítulo 8, versículos 22 para frente, ele também narra sobre isso. E essa boa mão do Senhor sobre seu povo, sobre nós, me lembram o que o salmista diz no Salmo 127. Eu tenho certeza que a maioria que conhece. E diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O texto continua dizendo: inútil vos será levantar de madrugada, granjear o pão que penosamente você suou para ter, dormir tarde. E o texto termina dizendo: aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Já falei para vocês a respeito da teologia do sono, que é dita por John Piper, porque isso aqui nos ensina muito, falar que aos seus o Senhor dá enquanto dormem, porque se não for a boa mão do Senhor sobre a sua vida, inútil será tudo que você estiver fazendo, inútil. Porque se o Senhor dá a você enquanto dorme, é porque a boa mão dele está sobre você. É por Ele, é dele, é para Ele todas as coisas. E o que nós precisamos rogar é para que a boa mão de Deus esteja sobre nós, sobre esse ano, neste ano, sobre a nossa vida, sobre tudo que nós fazemos, todos os nossos planos. Nós ouvimos isso na virada, no jantar da virada. Então aquele que vai, eu vou fazer um negócio, eu vou viajar, então, falo, se o Senhor quiser, e eu espero que a boa mão dele esteja sobre a cabeça de cada um de nós. Porque caso contrário, você será inútil. Mas tem um lado contrário que a Bíblia nos fala também, que é a boa mão de Deus, e tem um outro lado que talvez eu chamaria não tão boa mão de Deus, porque nós encontramos textos como Hebreus capítulo 10, que diz, versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E quando a gente vai mais uma vez para o salmista, Davi, Salmo 32, versículo 4, quando ele diz: porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite. O que nós precisamos é da boa mão do Senhor sobre nós. Mas quando o povo se rebela, quando você se afasta desse Deus, desse Pai, em rebeldia mesmo, talvez pecado que não é confessado, que é guardado, não deseje que a mão do Senhor pese sobre nenhum de nós, mas o que nós precisamos rogar é que a boa mão dele esteja sobre nós. E essa é a primeira realidade que nós encontramos. Eu creio que pode ser uma grande resolução para nós neste ano, conhecer cada vez mais quem é nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, o Deus que nós viemos adorar, o Deus que está aqui no nosso meio. Mas não somente isso, nós temos uma segunda resolução que nós podemos aprender. E antes de entrar nela, quero fazer só um parênteses aqui, porque esse texto termina dizendo no versículo 6, que o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Claro que está envolvida a boa mão de Deus, tudo que aconteceu foi porque Deus permitiu, Deus decretou tudo isso, mas a gente pode perceber aqui que Esdras e toda aquela liderança, eles tinham contato com o rei, eles lidavam, eles tinham certa afinidade com o rei. Eu fico imaginando que
O que aquele povo, o povo babilônico, pensava do povo de Israel, do crente? E aí nós vamos para textos como Atos capítulo 2, que fala que os cristãos contavam com toda a simpatia do povo. Era assim que a igreja vivia. Ele não está falando de povo da igreja, está falando de povo de toda a cidade. O povo contava com a simpatia. E eu fico imaginando sobre nós. O que o povo tem pensado e visto a respeito do povo de Deus, de mim e você? Claro que nós contamos com a boa mão de Deus. Mas eu creio que se não fosse o bom relacionamento que esses homens tivessem com o rei, e perceba aqui que eu não estou tirando a soberania, o cuidado de Deus, a boa mão dele, que foi a causa de tudo isso daqui. Mas dificilmente essas coisas aconteceriam. A gente precisa pensar sobre isso. O papel que nós temos exercido na nossa sociedade. Qual o efeito que essa igreja tem causado? E quando eu falo igreja, cada um de nós como membros dela tem causado aqui nessa cidade. Mas continuando, nas nossas resoluções, o texto agora traz algo impressionante para nós. Ele continua nos versículos 7 até o 9, contando um pouco da história de mais gente que tinha voltado para Jerusalém, qual que foi o tempo, ele disse aqui a respeito do mês, quanto tempo eles levaram, e aí termina o versículo 9 dizendo: chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Deus cuidando desse povo. Agora o versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la, ou para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Um homem com o coração disposto, um homem com o coração que tinha exatamente isso e o coração, quando nós estamos falando aqui, não é simplesmente o órgão que está batendo. Eles tinham lá como o centro de tudo que acontecia no ser humano. Todas as suas afeições, suas volições, suas vontades, desejos, pensamento, tudo vinha do coração. E agora aquele homem comprometido por completo com a Sagrada Escritura. Porque ele dispôs no coração a buscar o Senhor através da sua palavra. Isso nos fala do compromisso que eu e você temos com a palavra de Deus. Isso parece muito com as palavras que são narradas em Lucas, capítulo 9, versículo 51, quando fala a respeito de Jesus Cristo, já no finalzinho já do seu ministério, e ele vai para Jerusalém agora para ser crucificado. E o texto nos diz que Cristo manifestou a intrépida resolução para ir a Jerusalém. Em outras palavras, ele dispôs o seu coração, ele entendia que aquele era o compromisso, ele se comprometeu com a sua missão. Nada nem ninguém ia mudar a cabeça de Jesus Cristo. E o que nós encontramos aqui em Esdras, que dispôs o coração, é que nada nem ninguém ia mudar esse compromisso que ele tinha com a palavra de Deus. E essa disposição, dentro das resoluções que nós temos para 2020, que precisa ocupar nosso coração, diante da palavra desse Deus que nós conhecemos, que nós servimos, o que você já planejou para esse ano? Em relação à Sagrada Escritura. Mas ele diz aqui, dentro dessa disposição do coração, em primeiro lugar, ele ia estudar a palavra do Senhor. Ele diz que ele tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Isso aqui, nós vamos conversar sobre tempo. Palavra de Deus e o tempo. Porque nós temos vivido um tempo de muita correria. Isso tem servido de desculpa para muitos de nós, para falar: poxa, 2019 eu não tive tempo para ler a Bíblia. Eu assisti um bocado de seriado, fiquei um tempão lá no Instagram, mexi com um monte de outra coisa, mas não tive tempo para ler a Bíblia. Poxa, ó, e 2020 está meio frenético, né? Eu já comecei, eu não sei nem o que o seu coração tem disposto. Qual o maior comprometimento do seu coração? Em buscar, estudar a lei do Senhor. Isso me lembra mais uma vez o salmista dizendo, Salmo 1: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite.
Onde está o seu prazer, a sua alegria? Lembra da história de George Miller, que leu a Bíblia mais de 200 vezes, 50 delas de joelho? E aí no finalzinho da sua vida perguntaram, falou: Miller, se você tivesse um pouquinho mais de tempo, o que você queria fazer? Falei: se eu pudesse, eu queria ler um pouco mais de Bíblia, porque eu ainda conheço muito pouco a respeito de Jesus Cristo. Estamos eu e você aqui reclamando de falta de tempo. Mas não somente isso para buscar. Entra uma segunda parte aqui, que isso aqui é impressionante, porque são duas coisas que andam juntas, jamais separadas. Porque ele diz, colocou o seu coração, se dispôs, se comprometeu a buscar a palavra do Senhor, a estudá-la, mas não somente isso, ele diz que buscou cumpri-la, praticá-la, viver essa palavra que ele está aprendendo. Costumo usar a figura de alguém que está malhando muito, e malha só membro superior, fica fortão em cima, as pernas finas, porque esquece, eu não gosto de malhar a parte de baixo. E muitas vezes a gente está parecido com isso, com a leitura da Bíblia. Às vezes eu até gosto de ler, e vou acumulando informação, domingo após domingo, leitura após leitura, meu cabeção crescendo, mas o meu corpo está definhando, porque essas palavras estão ocupando só minha mente, mas não ocupam meu coração e o resto do meu corpo para praticá-la. Isso é extremamente importante, tanto é que existe um livro da Bíblia que fala a respeito disso, que uma fé sem obras é morta. E se o que a leitura que você tem feito dessa palavra, independente se é muito ou pouco, se isso não tem te levado à prática, você está lendo essa palavra de forma errada. Porque essa disposição precisa estar em não só conhecer esse Senhor, mas em cumpri-la. Porque infelizmente, quando a gente, voltando a essa ideia do que essa cidade tem pensado a respeito de nós como igreja, isso tem muito a ver com gente que às vezes até tem buscado conhecer essa palavra, mas que lá fora não tem cumprido. Citando um outro missionário, Hudson Taylor, fundou a missão no interior da China. Quando o seu filho foi também entrevistado, falando que o pai, ele disse que o pai tinha lido a Bíblia 40 vezes em 40 anos. E a pessoa que perguntou para ele falou: nossa, é impressionante, hein? Ele falou: não, muito mais impressionante. Não é porque ele leu, mas é porque ele praticou o que ele leu. Esse é o nosso chamado como cristão. Não é só buscar essa regra de fé e prática, o nosso grande manual, mas o grande desafio é praticá-la. E a sua vida deve ser diferente por causa do que você lê nesse livro. Há coisas que você não vai dizer por causa do que você lê nesse livro. Existem pessoas que você não vai odiar e vai perdoar por causa do que você lê nesse livro. Ler esse livro vai mudar a maneira como você faz negócio, vai mudar a maneira como você ensina, como você trabalha. A leitura desse livro vai mudar a maneira como você trata as pessoas da sua casa. A gente acompanha muitos casos e dificuldades que a gente enfrenta dentro de famílias, dentro de relacionamentos. E quando a gente olha a base de tudo isso, é porque não tem um disposto o coração em conhecer essa palavra, e muito menos praticá-la. Mas ele termina dizendo aqui que ele não se comprometeu só a aprender e a praticar, mas a ensiná-la. E tudo que a gente experimenta que é bom, isso é nosso, de ser humano, a gente quer compartilhar. Tudo que causa alegria para o nosso coração, a gente quer contar para alguma pessoa. Não é à toa que a gente tem aí cerca de 3,5 bilhões de pessoas em rede social, geralmente contando as coisas boas que acontecem. Não estou falando mal não, isso é bacana, isso é bom a gente poder compartilhar. Mas se tem algo que precisa mexer com o nosso coração, e é o maior desejo para a gente poder ensinar e compartilhar, é a respeito da esperança que você teve em Jesus Cristo. Isso sim é algo para ser compartilhado. Isso é algo para ser ensinado. Eu estou falando só ensinar porque você agora vai chegar na sua sala lá de aula, vai sentar e falar: pessoal, hoje nós não vamos ver essa matéria aqui não, hoje professor sou eu, vou ensinar a Bíblia para vocês.
Não é isso. A gente não ensina só em cima de um púlpito, de um palco. Às vezes eu ensino muito mais pelas minhas atitudes. Que privilégio, pai e mãe, que Deus te deu de poder ensinar a Sagrada Escritura para o seu filho. Que grande privilégio. Então, esse texto termina, e claro que a gente vê essas resoluções de poder conhecer mais quem é esse Deus, de poder buscar mais a sua palavra, ter um comprometimento, nosso coração agora dedicado completamente a essa palavra. Mas quando eu estou falando de palavra, de escritura, sempre me vem à mente aqui a respeito do que João falava, que no princípio era o verbo, mas uma tradução mais literal disso aí, está lá, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. De quem João está falando? Do Senhor Jesus Cristo, a revelação máxima desse Deus. Eu quero dizer para você nessa noite aqui, que tá, às vezes não entende muito bem a respeito disso que nós estamos falando, mas se o seu desejo é conhecer esse Deus, de poder descansar no cuidado dEle, de saber que Ele se revelou, que Ele tem uma palavra que mostra quem Ele é, que serve como nosso manual, que é um Deus que cuida e que nos dá esperança, isso só pode ser feito pelo seu Filho, é através de Jesus Cristo. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, é porque Ele é a palavra de Deus. Ele diz, quem me conhece, conhece o Pai. Somente através de Jesus Cristo e tudo que Ele fez naquela cruz, é possível é o que tornou possível conhecer esse Deus, mergulhar nessa palavra, e é Ele que nos capacita a cumprir tudo que nós temos aprendido. É pela boa mão de Deus sobre nós que nós conseguimos cumprir isso daqui. Por isso que eu estou dizendo que do começo ao fim, o que nós estamos fazendo aqui é celebrar quem é Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a palavra de Deus. E o meu desejo, minha oração é para que dentro das resoluções que você fez para esse ano, na sua vida espiritual, possa ser prioridade. Dentro das resoluções, dos seus sonhos, planos, ore para que a boa mão de Deus esteja sobre você. Mas a minha oração também é para que, se você está aqui nessa noite, ainda não tinha entendido a respeito dessa palavra, é para que você creia em Jesus Cristo, como Deus homem, revelado, que se fez carne, morreu naquela cruz para nos libertar da perdição eterna. Vamos orar.